Existe uma coisa que quase ninguém te ensina, mas que vai mudar completamente o nível da sua vida quando você entender uma coisa. O que você fala molda o que você vive. E a sua palavra, entenda de uma vez por todas que ela não é só um som. Ela é direção, ela é programação mental. Ela é energia em movimento. E você está se sabotando e isso acaba sabotando o seu próprio crescimento, a própria prosperidade, os próprios relacionamentos. E às vezes não é porque você vive no universo contra você. Não é porque Deus não quer te abençoar e nem porque a vida é injusta, mas é porque às vezes você só tá falando demais, o que deveria estar em silêncio. E eu vou te falar que existe um silêncio que não é fraqueza, ele é basicamente poder. Ele vai definir a sua maturidade, a sua inteligência emocional e a sua estratégia espiritual. E hoje eu vou mostrar para vocês 7 coisas que, se você aprender a guardar, a sua vida vai começar a fluir de um outro nível, de um jeito extraordinário. Entenda de uma vez por todas que não é sobre ser misterioso, é sobre entender que nem tudo que você sente, pensa ou constrói de fato precisa ser exposto. Primeira coisa importante para você prosperar em 2026: pare de contar os seus planos para todo mundo. Eu vou contar uma coisa para vocês, que existe um fenômeno psicológico muito claro, que quando você fala demais sobre o que você vai fazer, o seu cérebro, ele como se recebesse uma sensação antecipada de conquista. Ele acaba liberando dopamina como se você já tivesse realizado aquela determinada coisa que você falou. E quando a sua mente sente que já ganhou algo, o corpo ele basicamente ele perde a urgência de agir. Então, além disso, também cada pessoa que ouve os seus planos, ele acaba projetando os próprios medos, limites e frustrações em cima deles. Ou seja, eles acabam chamando, aquilo como conselho, como por exemplo assim: você não deveria fazer isso, é muito arriscado. Só que muitas vezes esse medo é disfarçado de cuidado. Então as pessoas vão te falar não, eu tô só te orientando, eu quero que você não, que você tome cuidado com isso. Mas às vezes é só um medo interior daquela pessoa. O plano, ele precisa de silêncio para amadurecer. A semente, ela não cresce na natureza em vitrine, ela cresce aonde? Enterrada. Então, espiritualmente falando, tudo que está em gestação, ela precisa de recolhimento. Se a gente parar para pensar, até Jesus passou anos e anos no anonimato antes de iniciar o seu ministério. Davi, ele foi ungido rei e voltou para o campo antes de assumir o trono. Então nem toda unção é para ser anunciada. Algumas são para ser protegidas. Segunda coisa, para de expor seus relacionamentos. Relacionamento, ela é aliança, é um pacto e é um território sagrado. E quando você fala demais, seja bem ou seja mal, acaba permitindo que terceiros entrem emocionalmente num lugar que não pertence a eles. Você cria comparação, você cria opinião, você cria uma certa interferência. E psicologicamente falando, isso acaba gerando um ruído muito grande dentro da sua mente, do seu ambiente familiar. E agora, espiritualmente, isso acaba quebrando o princípio de proteção do vínculo. Um casal forte não é aquele que se exibe, é o que se sustenta no secreto. E nem todo problema de fato ele precisa de plateia, nem toda felicidade precisa estar tão exposta ali na vitrine. Vocês conseguem me entender? Terceiro, pare de uma vez por todas de falar o quanto você ganha ou quanto está faltando na sua vida. O dinheiro, entenda de uma vez por todas, é nada mais que o que? Uma energia de troca. E quando você fala em excesso, você acaba ativando julgamentos, comparações e até mesmo expectativas, projeções de outras pessoas. E de repente, se você fala que ganha pouco, só reforça a identidade da sua escassez. Agora, se você fala que ganha muito, acaba ativando a inveja, a desconfiança, a cobrança invisível. E a Bíblia diz que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. E isso não é sobre esconder por vergonha, é sobre proteger por sabedoria. Número 4, pare de transformar seus problemas em conversa recorrente. Luiz, não tô entendendo, me explica. Desabafar uma vez é humano, é normal. Agora, viver reclamando é auto-hipnose negativa. Você sabe o que isso significa? Toda vez que você repete uma história de dor, você basicamente está reforçando a si mesmo os mesmos circuitos neurais. Você se programa para viver no mesmo padrão. Isso é doideira. E quem quer solução fala pouco do problema e muito da visão, muito da solução. E quem quer permanecer preso fala muito da dor e pouco do caminho, pouco das estratégias. Então o silêncio aqui não vai ser uma repressão, é basicamente processamento interno.
Consegue entender? É um tipo de maturidade emocional. Número 5. Não anuncie conquistas antes de consolidá-las. Por quê, Luiz? Validação externa, ela acaba liberando dopamina para o seu cérebro. E você já sabe, né, que dopamina em excesso, ela vai reduzir a sua disciplina. Por isso que você não prospera, porque você fica rolando reels e traz dopamina o tempo inteiro. E também quando você comemora, né, antes da hora, o seu sistema interno, como a gente já falou no começo, ele relaxa. Muitas das vezes o projeto morre no meio do caminho e às vezes não é nem por falta de capacidade, mas é só por conta de perda de foco. E essa perda de foco vem da dopamina em excesso. E os frutos aparecem quando estão maduros, você já sabe disso. Só que antes disso, eles são vulneráveis. Número 6. Seja sincero comigo. Você gosta de uma fofoca, né? Mas entenda uma coisa, para de falar mal dos outros, para de cuidar da vida dos outros. Toda crítica, ela basicamente revela mais sobre quem você é do que sobre quem você está falando. Então, se você está falando mal do João, da vida do João, você só está falando sobre si mesmo. Você se torna parecido com aquilo que você foca. Então, a sua atenção, ela vai moldar a sua vibração. E a sua vibração, ela molda as suas experiências. Quando você aprende a observar sem julgar, você sobe o nível da sua consciência. E por último, e como eu falei, o mais importante, nunca quebre a confiança de alguém. Segredo confiado é responsabilidade o quê? O que você acha? Responsabilidade espiritual. Então, tirar isso corrói a sua integridade interna. E sem integridade não vai existir prosperidade, nem um pouco sustentável. Deus, ele não entrega grandes coisas a quem não sabe guardar as coisas pequenas dessa vida. Tudo isso vai se resumir em uma coisa: silêncio estratégico não é omissão, é governo interior. Quem governa a própria língua, governa a própria mente. Quem governa a própria mente, governa as próprias decisões. Quem governa as próprias decisões, muda o próprio destino. E eu vou falar uma coisa, existe um versículo que vai dizer assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é figura de linguagem, é um princípio. Palavra cria ambiente, palavra cria identidade, palavra cria a sua própria direção. E você não precisa contar tudo, entenda de uma vez por todas. Você precisa viver. Você não precisa anunciar, você precisa construir e você não precisa se explicar demais. Você precisa antes se fortalecer. Aprenda a arte do silêncio, que gera poder, do silêncio que protege, do silêncio que amadurece. E quando chegar a hora certa, o resultado ele vai falar por você.